Bom dia pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Espero que vocês estejam se cuidando, não vou repetir o meu discurso de sempre. E espero ver vocês hoje à noite no nosso encontro via Zoom semanal. Eu devo confessar a vocês que depois dessas últimas semanas eu tenho esperado com muita ansiedade esse momento. É um dos momentos mais legais da semana. Eu não pensei que a gente pudesse ser tão legal fazer, ter essas aulas, enfim, ter essa experiência online e se sentir tão próximo uns dos outros, como eu me sinto de vocês quando a gente está naquela sessão do Zoom, né? Muito gostoso, eu tenho estado muito feliz por poder ter esse momento semanal com vocês. Bom, o nosso tema de hoje é meio que uma continuação da aula que a Carol deu semana passada. Bom, esse capítulo é o capítulo 12, é mais vossos inimigos, e como todo capítulo do Evangelho, ele tem as referências do Evangelho, depois os comentários a respeito dessas referências, e no final as instruções dos Espíritos, que são tópicos separados. Então, o tópico anterior era o retribuir o mal com o bem, que a Carol falou muito bem, e o de agora é o inimigos desencarnados. Tá? Nós vamos analisar primeiro, né, é um tópico pequeno, são dois subitens, o 5 e o 6, mas muito embora ele seja pequeno, é um tópico muito rico e tem muitos conceitos importantes ali que são tratados, ainda que rapidamente, e para que a gente possa aproveitar ao máximo esse texto, então nós vamos fazer uma análise desses conceitos um pouco mais detida, vamos relembrar um pouco alguns conceitos que a gente veio trabalhando desde o ano passado. E, bom, então começando aqui pelo começo, os espíritos nesse tópico, né, na verdade o espírito que passou essa instrução, ele começa dizendo que a gente deve ter indulgência para com os nossos inimigos, né, porque a maldade é uma imperfeição temporária do espírito. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se livrando, vai eliminando essa imperfeição, né? E também que essa regra de que a gente deve ter indulgência com os inimigos, deve amar, respeitar o nosso inimigo, ver no nosso inimigo a figura do próximo também, ela não se aplica só à vida encarnada, né? Nós, aqui, enquanto estamos encarnados, somos também espíritos. E essa regra, né, é uma lei natural que se aplica a todas as instâncias. Então, ela deve ser seguida quando nós estamos desencarnados ou quando nós estamos encarnados em relação a quem está desencarnado ou vice-versa. Tá? Então, assim, assim começa esse item. Tá? Mas, em seguida, começam a ser abordados alguns conceitos que, eu acho que para que a gente possa aproveitar bem, eu já tinha dito isso, é interessante a gente recapitular algumas coisas. Tá? A primeira delas, e eu já martelei bastante isso, o Hamilton também, que a encarnação não é, vamos dizer assim, a vida de verdade. Né? A vida de verdade é a vida espiritual e a gente está tendo aqui uma oportunidade de aprendizado acelerado. Isso aqui é um programa de imersão. Tá? A gente consegue aprender aqui em pouco tempo, vamos dizer assim, né? Algo que para a gente aprender na erraticidade demoraria muito mais, né? Tomaria muito mais esforço, muito mais energia. E um dos motivos para isso é que quando nós encarnamos a gente tem o benefício do véu do esquecimento. Tá? Então isso é um grande benefício que nós temos. A gente enquanto está desencarnado, é bombardeado pelas lembranças, que são, como a gente viu, aliás, na aula passada, na minha, sobre o Livro dos Espíritos, a gente tem a impressão, o passado, quando ele é lembrado no plano espiritual, é como presente. Né? Então, você imagina todas as lembranças boas e ruins, mas especialmente as ruins, martelando na cabeça do espírito que está desencarnado o tempo inteiro. Fica difícil raciocinar. Né? Então, assim, a encarnação tem esse benefício, essa bênção que é o véu do esquecimento. Muita gente às vezes reclama, fala, pô, eu queria lembrar, mas pode ter certeza que isso, de fato, acaba vindo para o bem. Né?
E nessa encarnação, apesar de todo mundo aqui nesse planeta ter mais ou menos o mesmo padrão vibratório, né, espiritual, existem diferenças. Nós somos essencialmente diferentes um do outro. Nós falamos isso também na aula passada, né? Se a gente não fosse diferente, se a gente fosse igual, se valesse aquele espírito de manada, de gado, quando a gente atingisse a perfeição, a gente deixaria de ter identidade. E a graça é essa, a gente continua tendo identidade. Nós somos essencialmente diferentes, cada um tem uma história de vida, cada um está num momento de evolução espiritual. De qualquer forma, se a gente está nesse planeta, a gente está mais ou menos no mesmo padrão, né? Só que tem, obviamente, alguns espíritos que são super elevados, né? São os missionários. Jesus Cristo é um exemplo disso, mas não é o único. Tem outros espíritos elevadíssimos também que encarnam com uma missão, mais para cumprir uma missão do que propriamente para passar por provas e expiações, não que isso não aconteça a eles também. E também tem alguns espíritos que estão num momento evolutivo anterior, né? Inferior, e, portanto, acabam agindo preponderantemente com vistas à matéria e, vamos dizer, de uma forma ruim, né? Agindo, são guiadas pelo mal, vamos dizer assim, tá? Então, assim, nós temos a oportunidade de conviver com tudo isso aqui embaixo, assim como nós temos no plano espiritual, só que aqui embaixo a gente está numa circunstância super especial, né? Então, a gente convive diretamente com pessoas de todo tipo, né? Enquanto que, como a gente já falou algumas vezes, né? Quando o espírito tem um padrão vibratório, né? Se ele vibra coisa boa, caridade, amor, ele atrai esse tipo de energia, de vibração e de espírito também. Se ele vibra algo ruim, ele vai atrair esse tipo de energia também, uma energia ruim, mais densa, mais material, né? Isso no plano espiritual, de certa forma, pode gerar uma espécie de separação entre os espíritos em relação ao seu padrão vibratório. Aqui na Terra, na vida encarnada, isso já não é tão evidente, porque a gente pode conviver com espíritos que estão num padrão vibratório bem diferente do nosso. Isso gera uma oportunidade espetacular de aprendizado, né? E eu acho que talvez esse seja o segundo ponto que faça a encarnação ser algo tão especial. Mas desse nosso raciocínio, a gente tem que ter de fato em mente que se a gente vibra coisa boa, a gente vai atrair energia boa. Se a gente vibra coisa ruim, né? Se a gente vibra a inveja, o ódio, o ressentimento, o rancor, a gente vai atrair esse tipo de energia para a gente e vai entrar num padrão vibratório de espíritos que são um pouco mais involuídos, se é que a gente pode dizer assim, né? E aí a pergunta que normalmente nos fazem é a seguinte: bom, no plano espiritual a gente mais ou menos convive com espíritos que estão no nosso padrão vibratório, mas aqui no planeta é um pouco diferente, né? Aqui é um pouco mais misturado, exatamente para a gente poder aprender com isso, né? E aí a pergunta que fazem é: puxa vida, mas se eu vibrar positivamente, quer dizer, se eu agir de acordo com a lei do amor, com a caridade, com a justiça, eu vou estar imune ou protegido do mal? Né? Porque no plano espiritual, aparentemente, eu estou. Né? E agora, e aqui? Né? Será que se eu for bom, eu só vou receber coisa boa das pessoas? Né? Falando em relação a essa proteção e essa imunidade do mal, se eu vibrar positivamente, se eu viver a lei do amor, sim, eu vou estar imune ao mal. Só que essa resposta positiva, ela precisa ser encarada sob o ponto de vista da instrumentalidade da encarnação. A encarnação é um instrumento de evolução. Então, assim, se eu considero que eu estou aqui para evoluir, o fato de eu ser vítima, entre aspas, de uma ofensa, não quer dizer que eu perdi a imunidade ao mal. Né? Quando a gente fala imunidade ao mal e proteção, é muito mais uma proteção em relação a como nós vamos reagir à ofensa do que propriamente a ofensa em si, porque a gente está aqui para isso. Né?
Então, assim, se você encara a encarnação do seu ponto de vista instrumental, oportunidade de aprendizado, não é a vida de verdade, é uma entre várias outras oportunidades que a gente já teve, e a maior parte das quais a gente desperdiçou. Então, a gente vai ver isso como, sim, como uma proteção, e de modo que quando a gente sofre uma ofensa, a gente vai conseguir evitar responder a isso com ódio e entrar no círculo do desamor, do desafeto e do antagonismo, que é o que acaba levando aquele círculo vicioso interminável. Um espírito é ofendido, ele resolve retribuir o mal com o mal, e aí o outro espírito, que não tinha considerado que tinha agido mal, recebe essa ofensa como algo gratuito e resolve então se vingar pagando o mal com o mal, e isso gera um círculo vicioso infinito, né? Que só é interrompido quando alguém resolve pagar o mal com o bem, né? Só se interrompe o mal com o bem. Então, quando você me pergunta se agir bem, positivamente, imuniza você em relação ao mal, eu te digo que sim, né? Você consegue perdoar e, portanto, isso evita que você entre nessa espiral de antagonismo, né? De adversidade, enfim, de rusga, né, entre os espíritos. Agora, se a gente analisa as coisas do ponto de vista exclusivo da matéria, a gente vai ver um mundo injusto, né? Pessoas sendo super boas e recebendo do mundo em troca um monte de injustiça. Minha mãe, que é uma pessoa que eu considero boa, ontem, aliás, eu até atrasei para fazer essa aula por causa disso. Clonaram o celular dela, entraram na conta dela e fizeram uma transferência de todo o saldo que ela tinha, mais o cheque especial, né? Ela recebeu algo ruim, né? E não agiu de acordo, né? Então, assim, se eu for considerar as coisas simplesmente pelo aspecto material, eu devo dizer, puxa vida, é uma grande injustiça. Minha mãe é uma pessoa boa, só que não está recebendo, ela não está imune ao mal. Agora, se a gente encarar isso pelo aspecto instrumental da encarnação, a gente vai perceber que é muito mais importante do que o dinheiro em si, é como eu reajo a isso, né? Como eu trato isso, se é com revolta, se é com resignação, se é simplesmente com vontade de resolver, ou se é com vontade de me vingar do banco, da operadora de celular, né? Então, imunidade ao mal não é imunidade à ofensa, mas é imunidade ao rancor, né? Quando a gente fala então em imunidade ao mal, a gente fala em algo que se revela pela capacidade que a gente tem de perdoar e de não entrar nesse círculo de hostilidade, né? Bom, e aí a pergunta é, se eu vibro positivamente, eu estou imune ao rancor, né? Imune ao mal, portanto. Mas e se eu vibro negativamente? O que vai acontecer comigo, né? E aqui a gente vai entrar num ponto que é tratado no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Só para quem vocês, eu acho que vão estudar isso com mais profundidade o ano que vem, mas o Livro dos Médiuns é um compêndio, um apanhado, faz parte da codificação, compilado pelo Kardec e que trata da prática mediúnica em si, tá? Então aí vocês vão me perguntar, puxa, mas quando a gente fala em inimigo desencarnado, eles não atacam só quem está praticando mediunidade, né? Eles podem atacar todo mundo. E por que o Livro dos Médiuns agora? A resposta é relativamente simples, porque todo mundo é médium. Então, esses fenômenos que acontecem com os médiuns, incluindo obsessão e subjugação, eles, obviamente, foram analisados sob o ponto de vista do trabalho do médium, né, nesse livro, mas o mecanismo é igual com relação a todo mundo, porque somos todos médiuns, tá? Então, voltando aqui ao ponto, né, esse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele trata exatamente disso, de obsessão e subjugação, né? E lá a gente percebe que
Quando nós estamos encarnados, tá? A gente fica especialmente suscetível a um tipo de dominação que é exercida pelos espíritos ruins, tá? E que vai acontecer, essa suscetibilidade é maior se eu estou com um padrão vibratório mais baixo, né? Então, o Livro dos Médiuns, eu acho que isso é mais a título de curiosidade, né? Divide os tipos de obsessão e subjugação em 3 categorias, tá? A primeira delas é a obsessão simples, é um caso em que o médium tem consciência do que está acontecendo, tá? Ele sente um dissabor, um incômodo, mas não se deixa levar por isso, tá? Tem casos até relatados na codificação de que o processo obsessivo acabava se revelando em manifestação física, né? Batida de porta, estalo, né? Então, assim, fora da prática mediúnica, no nosso dia a dia, essa obsessão ela pode, de fato, se revelar, a obsessão simples, por dissabores que às vezes a gente tem e que a gente fala, puxa vida, isso aqui complicado, né? Não estava no programa isso, né? Muito embora a gente acabe colocando 95% das vezes culpa em obsessores quando o culpado somos nós mesmos, né? 95 talvez até seja pouco, né? Mas nos casos em que isso acontece, de obsessão, a gente pode chamar isso de obsessão simples. Depois tem uma segunda categoria que é a fascinação, tá? Que não tem nada a ver com aquela música que muita gente acha meio antiga, né? Meio cafona, mas é bonita, né? Fascinação, a interpretação da Elis Regina, aliás, dessa música é um escândalo de bonita, né? A fascinação é diferente da obsessão simples, porque na fascinação o médium não sabe que está sendo objeto desse processo de obsessão, né? É uma espécie de ilusão sobre o pensamento do médium e ele acaba, diante, às vezes, de coisas mais absurdas, acreditando que vamos dizer, determinados conceitos, determinadas frases ditos são verdadeiros, tá? Isso acontece muito porque os médiums se deixam levar pelo orgulho, pelo autoconceito de si mesmo, pela falta de humildade, né? Isso acontece. Aliás, é um risco muito grande que os médiums começam a sofrer quando eles se tornam famosos. Eles começam a acreditar em coisas que, exatamente, vamos dizer, pela perda de humildade, né? Não é uma vibração boa, né? Quando você perde a humildade, passa a ser orgulhoso, tem um autoconceito de si próprio, né? Além da conta. Não que as pessoas devam se desmerecer, mas devam se considerar como um espírito encarnado como qualquer outro. Aí o que acontece é que alguns começam a se achar um patamar superior. Então, eles começam a divulgar teorias que são absurdas e que não passam pelo crivo da fé raciocinada, né? Isso acontece e é mais comum do que a gente pensa. Bom, e como é que isso acontece na vida, no dia a dia, né? No nosso dia a dia, na vida em geral? É quando, hipótese assim, né? Quando a gente cai no conto do vigário, por exemplo. Eu já vi muita gente recebendo ofertas que são muito vantajosas, né? Seriam até, vamos dizer assim, prejudiciais à outra parte, a pessoa fica absolutamente encantada com aquilo, vai, entra e quando vê é uma fria, né? Tem um parente que há um tempo atrás, uma das pessoas assim, mais espiritualizadas que eu conheço, recebeu uma ligação dizendo que era da Telefônica, que tinha ações da Telesp no valor de 50 mil reais, que estavam lá paradas e que ele ia perder, e que só que para ele liberar essas ações ele tinha que pagar uma taxa de corretagem de 5 mil. Ele quase pagou, né? Porque ele viu a oportunidade de ganhar 50 mil do nada, né? Ou se não, essas ofertas de venda de carro, o carro vale 80 mil, a pessoa recebe uma oferta de uma pessoa que está no Mato Grosso e vai mudar para o exterior e precisa queimar o carro até amanhã, vender barato, a pessoa está vendendo por 15 mil. E aí, naquela expectativa, naquela ânsia de vou fazer um bom negócio, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar por 15 e vender por 50 no dia seguinte, porque com 50 eu queimo o carro rápido também. A pessoa vai, faz o depósito e perde o dinheiro, porque aquilo era um golpe, né? Então, em todos esses casos, a pessoa
se move não pela boa vibração, pela lei do amor, mas pela oportunidade de ter um ganho material indevido, né? Então, esse seria, vamos dizer assim, a aplicação da fascinação ao nosso dia a dia. E aí tem os casos mais graves, que são os de subjugação. Tá? Esse é um caso mais grave, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas são casos em que o espírito consegue gerar algum tipo de constrangimento ou físico ou mental na sua vítima. Tá? Bom, a gente está falando de uma relação que aparentemente você tem um espírito mal desencarnado e uma vítima encarnada, né? Só que a relação não é exatamente essa, tá? E não necessariamente é essa, porque existe a tal da obsessão reversa. Existem casos relatados de obsessão de encarnado para desencarnado, tá? Entre desencarnados, e algo que eu chamo de obsessão, que são essas relações tóxicas, que é um caso de obsessão entre encarnados. Tá? O processo é mais ou menos o mesmo. Tá? São pessoas que acabam tendo um poder de autodestruição e nas suas relações também acabam sendo muito destrutivas, não digo nem umas com as outras, mas consigo mesmas. Né? Bom, vocês vão ver aí no texto, que o texto, como eu disse, é curto, vale a pena ler, que os espíritos dizem que esse processo é um instrumento de justiça divina. Né? E aqui eu acho que eu gostaria de fazer essa observação, porque, gente, desculpa, eu estou na natureza e acho que entrou algum mosquito aqui na minha orelha. Bom, é importante fazer essa observação, porque quando a gente fala em justiça divina, o que vem à nossa mente? Vem à mente alguém cometendo vamos dizer assim, alguma má prática, né? Algum ato ruim, né? Tendo uma conduta ruim e depois sendo punido por isso. Só que, quando a gente fala em justiça divina, a gente precisa interpretar esse conceito de acordo com o que está na codificação. Né? Então, quando a gente fala em justiça, esse é um conceito essencialmente ligado ao amor e à caridade. Né? É um conceito que não é interpretado, não deve ser interpretado sozinho. E aqui, por mais que o texto dê a impressão de que, sendo um instrumento de justiça divina, quem cometeu algum delito, quem agiu mal, está sendo punido depois pela obsessão, não é exatamente esse o sentido que se deve dar à expressão justiça divina aqui. Tá? Então, primeiro porque justiça, estando atrelada a amor e caridade, ela não é olho por olho, não é eu fiz A para alguém, então eu vou receber A de volta. Ainda que a lei da ação e reação também, se ela for interpretada de maneira seca, ela vai nos dar essa impressão. Tá? No final das contas, quando eu passo por um processo obsessivo, isso faz parte do aprendizado. Então, assim, ou eu aprendo pelo amor ou eu aprendo pela dor. E o processo obsessivo é um aprendizado pela dor a interromper o círculo de hostilidade. Tá? Chega uma hora que o sofrimento daquela relação tóxica entre dois espíritos é tanto que eu preciso entender que eu não devo reagir com o mal a um mal que eu estou sofrendo, eu devo pagar o mal com o bem. Né? Então, o processo obsessivo, ele concorre para o adiantamento do ser, sim. Tá? Então, ele não é uma punição, mas é um instrumento de aprendizado. Né? Bom, é muito importante a gente ter em mente também, quando a gente fala em processo obsessivo, né, a relação que nós temos com nossos inimigos desencarnados, que existe, na verdade, não é uma relação seca de dominação de alguém desencarnado para alguém encarnado. Essa relação é uma relação simbiótica, e não é essa simbiose bonitinha da anêmona e do peixe palhaço, do Procurando Nemo, aí do slide. Tá? É uma simbiose negativa. Né? O peixe palhaço e a anêmona vivem uma relação de ganha-ganha. Né? A anêmona, com o seu veneno,
em relação ao qual o peixe-palhaço é imune, protege o peixe-palhaço e ele, quando vai procurar comida, acaba deixando restos de comida para a anêmona. Então, todo mundo ganha, né? Agora, a simbiose que existe num processo obsessivo, não. Pelo contrário, todo mundo perde, tá? Vamos fazer o raciocínio dessa forma, né? A nossa baixa vibração é uma porta de entrada para o obsessor, né? E com essa porta de entrada, o obsessor vê uma oportunidade de dar vazão ao seu ódio, né? Então, assim, o obsessor de fato prejudica o obsedado, a vítima, né? Mas o obsedado, mantendo um padrão vibratório baixo, alimenta o obsessor e mantém o obsessor aprisionado ao ódio. Então, assim, é uma situação de prisão mútua. E eu poderia dizer que o espírito obsessor, ele é tão ou mais prejudicado, dependendo da situação, do que a vítima. A vítima está aqui, tem oportunidade de aprender. Ela que está sofrendo a ofensa. E aí ela, naquela hora, que tem a oportunidade de aprender. Se é o caso dela reagir a essa ofensa de maneira resignada ou com mais mal, né? Então, assim, é uma relação que, sob certo aspecto, é de dominação, porque o espírito desencarnado ele está numa situação superior, privilegiada, né, em relação a quem está encarnado, mas, sob o ponto de vista dos efeitos que ela produz, é uma relação em pé de igualdade. Ela é prejudicial a todo mundo, tanto ao obsessor quanto ao obsedado, né? E é diferente, quando a gente fala em uma relação que se retroalimenta, a gente pensa na relação do bingo com o viciado em aposta, ou do traficante com o viciado em droga, em que a gente vê, a gente fala, só tem traficante porque tem alguém que compre, né? Nesse caso existe uma relação de superioridade. A gente não pode dizer que o traficante também só se beneficia disso. Ele se beneficia materialmente, mas não existe uma série de outros prejuízos sociais, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas é uma relação que, por mais que ela seja em razão de um espírito estar encarnado e outro desencarnado aparentemente desigual, uma relação vertical de dominação, ela é uma relação horizontal em relação aos efeitos que ela produz. Tá? O espírito obsessor também se vê aprisionado à vítima, porque a vítima dá espaço para o obsessor dar vazão ao seu ódio, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que existe aqui um espírito se aproveitando da fraqueza do outro para se prevalecer, como acontece, por exemplo, com um bingo, tá? É diferente a relação. Aqui existe um mal mútuo, né? Bom, gente, qual é a consequência disso, né? Eu trouxe aqui para vocês a foto dessa... ela foi vencedora do Prêmio Nobel em 1992, chama-se Rigoberta Menchú, e ela é uma índia maia, e ela é uma índia maia, né? Eles têm uma cultura muito própria e a humanidade não soube aproveitar o que os maias têm de bom, né? Mas ela diz uma frase que para mim é inspiradora e eu já repeti 1000 vezes isso, né? Uma das citações mais famosas dela, de que nós temos o dever de ser uma luz para os outros. Aí, quando a gente diz que é uma luz para os outros, é que o sucesso e a evolução dos outros depende da nossa também. Tá? Se a gente age de maneira correta, a gente serve de bom exemplo, a gente permite que as pessoas aprendam pelo amor. Se a gente age mal, com ódio, né, a gente acaba até propiciando aprendizado aos outros, mas pela dor. E muitas vezes a gente acaba atrasando o desenvolvimento dos outros. Então, quando ela diz que a gente tem que ser uma luz para os outros, eu acho que isso vem muito a calhar para esse tema, porque eu sinto que os obsessores têm costas muito largas, né? Eles são culpados por muita gente dos problemas que as pessoas sofrem. Se a gente for olhar exatamente o que acontece nessa relação, os obsessores são tão aprisionados e são tão prejudicados pelos obsedados quanto os obsedados são pelos obsessores, às vezes até pior. Tanto é que essa relação obsessiva muitas vezes acaba ocorrendo de maneira contrária, né? No sentido de que o encarnado acaba se revelando como obsessor do desencarnado, né?
Então, assim, entendendo como funciona o processo obsessivo, né, entendendo como a gente mantendo um padrão vibratório baixo, a gente pode prejudicar espíritos desencarnados também, e entendendo que esses espíritos desencarnados obsessores são tão equivocados quanto nós, são sofredores, né, a gente tem a obrigação de vibrar positivamente, né, de vibrar o bem, e não abrir a porta para que espíritos obsessores venham e deem vazão ao seu ódio e continuem sofrendo, na verdade, né? Então, quando a Rigoberta Menchú fala que a gente tem que ser uma luz para os outros e não uma obscuridade, isso talvez seja muito mais profundo até do que a gente imagine, e sob a ótica espírita é uma verdade incontestável, né? Então, gente, queria agradecer vocês, espero vê-los à noite e, bom, espero que vocês, a gente vai fazer uma prece hoje à noite, mas eu desejo que vocês exerçam o livre-arbítrio de maneira sempre positiva e vibrem positivamente, consigam com isso também influenciar as pessoas que estão à volta de vocês, tá bom? Um beijo.